Olá pessoal, a paz do Senhor. Chegamos à lição de número 8, a lição de jovens, onde estaremos falando sobre um assunto importante, que é sobre dinheiro, né? Um assunto que todo mundo corre atrás do dinheiro, é um assunto que está muito em voga, né? E a gente vai aprender um pouquinho o que a Bíblia diz sobre dinheiro, o que nós estamos estudando na lição de jovens, o livro de Provérbios. O que fala sobre a gente ter esse, né, valor monetário. Nós estaremos falando sobre isso, o que significa dinheiro, né? Eu quero convidar você que está chegando agora no canal para estar se inscrevendo, se inscrevendo no nosso canal, também compartilhando o vídeo se você gostar, dando seu like e ativando o sininho. E se tiver alguma dúvida também, poderá estar falando conosco nos comentários. Eu sou o professor Marcelo. E aqui no canal eu tenho comentado a lição de adulto e também a lição de jovens. Convido você, inclusive, a assistir também a aula, né, de adultos, né, a lição 8 ali, onde falamos sobre promessa de paz. Agora vamos falar sobre dinheiro, que é a lição voltada para a classe de jovens, né? Então a lição 8 vai ser falando sobre protegendo o seu dinheiro. O que significa dinheiro? Dinheiro significa valor, algo que você tem, que tem valor monetário, né? Texto principal: o tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato devora. O que ele está dizendo ali? Que enquanto o sábio tem de sobra, o ímpio, o louco, ele devora. Significa que ele gasta tudo num dia só, né? Ele não guarda para o futuro e depois ele passa dificuldade. O ímpio não, o sábio não. O sábio ele tem de sobra, ele está sempre estocando, né? Vamos entender um pouco sobre isso, o que significa eu estar me precavendo para o futuro, né? Protegendo o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência, né? Principalmente da prudência. Ter dinheiro hoje tem que ter muita prudência, porque infelizmente o que move o mundo hoje é o dinheiro, né? A máquina que movimenta, principalmente num país como o nosso, que é um mundo capitalista, onde as pessoas valem mais o que tem do que o que é. Infelizmente, né? Na igreja também muitas vezes tem gente pensando assim, que ele acha que ele é melhor do que o outro porque ele tem mais, né? Acha que é vitorioso porque tem bens materiais. Hoje existem igrejas que pregam, né, a prosperidade como se fosse a base do evangelho. Ter para eles é mais importante do que o ser em Cristo. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa questão para aprender a administrar essa questão financeira. Os objetivos da lição: compreender o valor da sabedoria em relação ao dinheiro, né? Ter sabedoria, reconhecer a generosidade como proteção ao dinheiro, ser generoso, conscientizar da prudência e proteção ao dinheiro. Então nós temos esses 3 pontos: compreender o valor, reconhecer que a generosidade protege e também a prudência também traz proteção ao nosso dinheiro, né? A introdução: nesta lição vamos estudar a respeito de conselhos ligados a finanças. Você verá que essa é uma área também espiritual na qual o Senhor deseja que sejamos abençoados e tenhamos sabedoria para administrar tudo aquilo que recebemos de suas mãos. Jesus, inclusive, ele mostra, até se tratando, fazendo uma comparação com o mundo espiritual, ele fala das parábolas dos talentos, né? Daquele que deu 2 talentos, ganhou 4, né? Mais 2, o que deu 5, ganhou mais 5, o que deu 1, ele enterrou. Então ele fala que a gente precisa, né, ter essa ideia de produzir, né? Até no mundo espiritual, ele usou uma parábola ali, que ela traz também para o mundo material, mas o sentido dela é espiritual, no sentido de trabalhar para a obra do Senhor, né? Não enterrar talento. Porém, vamos pegar ali a parte material e entender que aquele que ganhou 2 talentos, ele foi uma pessoa inteligente, ele produziu e ganhou mais 2. Aquele que ganhou 5 também é uma pessoa inteligente, produziu e ganhou mais 5. Mas o que ganhou só 1, né, ele poderia ter produzido mais 1, mas ele não foi sábio, enterrou o talento e deu prejuízo, porque não soube administrar aquele dinheiro ali, né? Então vamos ver aqui: sabedoria com o dinheiro, uma ponderação importante. Aqui algumas coisas que eu vou adiantar um pouquinho, que está bem na lição lá, sobre como que trabalha o livro de Provérbios. Antes de nos encontrar no texto e no assunto da lição, cabe uma nota importante. Na lição anterior, concluímos as primeiras sessões do livro de Provérbios, 11 e o capítulo 9 a 18. Nesta lição encontramos a segunda sessão, que é do 10, 1 a 20 e 16, né? Então do capítulo 11,
e ali do capítulo 10 até o 22, a gente vai entender um pouquinho sobre isso que está na lição. Se você tem uma lição, fica mais fácil. É só para entender por que os assuntos lá eram mais ligados, né? Agora aqui nós vamos perceber que é um pouco, não há uma ligação nos termos, né? Nesta considerada pelos estudiosos, a principal, não encontramos uma ordenação lógica do discurso, ou seja, aquela ordenação sistemática que existe nos capítulos anteriores, mas um estilo de aforismo. O que é isso? Isso é versos curtos, construídos de palavras semelhantes, que têm um sentido em si mesmo, ou seja, não dependem do outro, né? São versos que trabalham pequenos textos, né, dentro de um texto. Então, ele não há uma ligação direta com o texto anterior, como falamos aqui sobre, dentro da cultura hebraica, tem a questão de, eles trabalham muito com a forma poética, né? Então, dessa maneira aqui nós temos o aforismo, que é um verso, ele é isolado em si mesmo, dentro dele traz a mensagem de um versículo ou dois versículos, já entre outro assunto, né? Isso que ele quer dizer aqui, sem necessidade de complemento nas próximas ou nas anteriores linhas do texto. Por exemplo, né? Quem ainda anda com sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, nesta presente lição, abordaremos o tema a respeito do dinheiro que, diferente dos capítulos anteriores, não apresenta a mesma ordenação lógica de ideias. O tema se encontra pulverizado por meio de sentenças curtas ao longo da ação, do 10 a 1 a 22 a 16. Então, não vai ter algumas sentenças curtas dentro do texto. É como se fosse o texto dentro do texto, né? Não há aquela sequência necessária. Aqui eu trouxe um paralelo aqui sobre como surgiu o dinheiro. Quando fala dinheiro, você imagina nota, né? Cédula, né? Ou, em alguns casos, pedras preciosas, ouro, que há um tempo também valia como dinheiro, né? Hoje você compra ouro com dinheiro. Então o dinheiro em si surge da necessidade do dinheiro quando o sistema de produção e de comércio desenvolveu de tal modo que essa utilidade de escombro, que era a troca de mercadoria. Então antigamente lá nos patriarcas, até em alguns cantos da roça, né, ainda existia século passado, pessoas que não tinham acesso a muito dinheiro, eles trocavam mercadoria. Um planta feijão, outro planta arroz, então eles trocavam, né, arroz e feijão para ambos ter as duas coisas. Então era comum, né, farinha, produzia farinha, outro produzia a açúcar, né, a garapa, né, ou o caldo da cana, né, a rapadura. Então eles faziam troca de mercadoria. Isso é muito comum no século passado, ainda existe hoje no interior, ainda existe lugares assim, mas no passado mesmo isso era comum, que não existia moeda corrente. Então as pessoas trocavam, aquele queria comer uma carne, o outro queria comer, por exemplo, legumes, ele trocava a quantidade de legume pelo animal, né, a quantidade que correspondesse ali, e chamava escombro. Só que isso começou a surgir dificuldade, porque as pessoas começaram a perder o controle do que valia mais. Então surgiu a necessidade de criar-se moedas, né, que começou lá pelo V século, né, dentro do Império Romano mesmo, começou a criação de moeda pelos imperadores. Então surgiu a questão monetária, de criar-se notas, né, até porque para o mundo também não cair na dificuldade de inflação. Então surgiu o valor. Hoje nós temos no mundo, por exemplo, vários tipos de moeda. Nós temos o dólar, nós temos o real, nós temos por todas as partes do mundo nós temos vários tipos de dinheiro, né? Então a gente precisa entender um pouco o que significa isso. O dinheiro então é algo que é um papel que vai dar valor necessário para você adquirir algo. Então é um valor monetário que é o dinheiro. Então ele surgiu com essa ideia. Então no princípio não era assim, as pessoas trocavam mercadorias. A generosidade por meio do dinheiro. Entre os hebreus era uma regra, a ajuda aos pobres, era a regra. Deus estabeleceu regra em relação a tratar com os pobres, e havia maldição quando essas regras eram ignoradas. Temos essa regra no caso das dívidas, né? Deuteronômio 15:11, nas colheitas e entre outros. Nós temos, por exemplo, Deuteronômio 15:11, a lei do jubileu, que o homem, se ele ficasse servo do seu irmão, ou vendesse terra, no jubileu deveria ser devolvido. E também temos ali a questão das colheitas. Deus falou assim, quando for colheita, não faça uma segunda colheita, não rabisca a tua colheita. O que é rabiscar? É fazer uma segunda colheita, mas é para os pobres da terra. E quando alguém fazia isso, Deus amaldiçoava o resto da plantação. Então as pessoas nós temos um caso muito comum, que nós conhecemos ali o caso
de Ruth, né, que ela foi colher nos campos de Boaz, ela pegava os rabiscos. Boaz, por ser generoso, deixava cair algumas coisas. Ele falou assim, deixa cair algumas espigas a mais para ela, porque ele era generoso, né? Ele sabia usar ali o seu valor monetário, né? Que no caso não era dinheiro, era mercadoria, era agricultura. Então ele deixou cair para que Ruth pegasse ali e levasse para sua sogra. E ela falou para sua sogra que ela tinha achado um homem generoso e tinha sido abençoada. Então, era comum no meio, na cultura hebraica, e o próprio Jesus falou um dia, quando ele questionou, alguém jogou bálsamo na cabeça dele, o discípulo questionou, por que não vendeu? E Jesus falou assim, os pobres sempre terá convosco. Então, é importante entender que hoje vivemos um mundo em que cada um pensa no seu próprio umbigo, né? Nós não somos, no geral, não somos sensíveis à dificuldade alheia. Então, mas Deus sempre estabeleceu que deve se preocupar com o pobre. E na lei de Israel era proibido a pessoa fazer rabiscar a sua colheita. O que era rabiscar? Colher e depois passar uma segunda vez pegando frutos que estavam prematuros ou que nasceu depois. Aquele era para o pobre da terra. Então é interessante. E para o viajante, nós encontramos o caso de Jesus e os discípulos entrando numa seara e colhendo espigas. Eles não estavam roubando, eles estavam pegando a parte que era dos viajantes ou dos pobres, né? Aí Jesus ia questionar porque era no sábado, mas a história que eu quero dizer é que aquele rabisco que os discípulos estavam colhendo ali era exatamente aquela parte que eles tinham obrigação de deixar para os pobres. E é interessante, preste atenção, na lei judaica era obrigatório, e quando alguém não fazia, ele era amaldiçoado na sua colheita. Precisamos ser generosos na obra de Deus, mas isso implica a verdadeira igreja, que vou mexer um pouquinho na polêmica aqui. Eu preciso ser generoso com a obra de Deus, mas que obra de Deus? São as pessoas, porque hoje em dia parece que a obra de Deus virou bem material, virou tijolo, concreto, cimento e faz megas igrejas, mas as pessoas estão passando necessidade, né? Um certo historiador diz que a igreja veste um certo pai da igreja, que a igreja veste de ouro as suas paredes, deixa nuas suas crianças. Então, cuidado, tem que tomar cuidado para não ter inversão de valores, né? Então, o que é a obra de Deus? São as pessoas. Era a responsabilidade da igreja cuidar dos pobres, órfãos e viúvas. Hoje a igreja, numa visão geral, tem falhado nessa tarefa, né? Hoje, tem deixado por conta do Estado. Era a responsabilidade da igreja, desde da história da igreja, quando a igreja começou a entender as coisas, ela sempre foi obrigação da igreja cuidar de órfãos, pobres e viúvas. Mas a igreja tem feito isso como se fosse uma segunda coisa, deixado para segundo plano. Tipo assim, como se não fosse obrigação dela, né? Faz por caridade, né? Aquela caridade mesquinha. Infelizmente, nós temos visto isso em igrejas por aí. Tem igreja que está mais sugando da ovelha do que alimentando a ovelha. Então, por isso que é perigoso eu tenho que ter cuidado. Se eu estou investindo dinheiro na obra de Deus, mas que obra de Deus é essa? Tem ajudado pessoas? Tem abençoado vidas, famílias, né? Porque tem gente que está invertendo as coisas aí. Fala que a obra de Deus é bem material, né? Investindo em luxo, né? Não tenho nada contra, isso é de cada um, mas quantas igrejas luxuosas que a pessoa coloca, né, ornamento lá que a pessoa não tem nem na casa dele, né? Então, tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer inversão de valor. Não estou dizendo que isso é errado, desde que isso não venha prejudicar a parte social da igreja, que a parte social é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu posso faltar na minha igreja uma guitarra, pode faltar na minha igreja um microfone, mas não pode faltar assistência a uma pessoa necessitada. Não pode faltar na minha igreja uma assistência a uma pessoa que precisa de remédio. Então, se entre eu comprar um aparelho, comprar um banco, comprar um saco de cimento e abençoar uma pessoa, a pessoa é prioridade no reino de Deus. Se você pensa diferente, você está fora daquilo que a Bíblia chama de igreja, que a igreja tudo é comum entre eles. Então tem que tomar cuidado em ter visto isso aí, né? É polêmico? Mas não é nem minha opinião, isso é o que a Bíblia diz. Alguém, Marcelo, sua opinião, não é minha opinião não. A Bíblia diz isso, os órfãos e a viúva é prioridade da igreja. Se a igreja foge dessa responsabilidade, ela está deixando de ser a igreja verdadeira. Então a responsabilidade da igreja, muitos têm falhado. A igreja de Jerusalém viveu isso nos seus primórdios. Leia lá Atos 4:34. Eles eram tão apegados a isso que eles começaram a vender propriedades e dar para os pobres. E a Bíblia diz que não havia pobre entre eles, porque eles dividiam, os ricos dividiam com os pobres. E a Bíblia diz que tudo ali era comum, né? Era comum.
né? Essa era a verdadeira comunidade de cristãos na igreja primitiva, por isso que a igreja cresceu. Então, enquanto no Antigo Testamento ajudar os pobres estava relacionado à prosperidade, no Novo Testamento está relacionado à gratidão e ao desprendimento. A gratidão a Deus por abençoar, então se Deus me abençoa, eu vou abençoar alguém, né? E também ao desprender das coisas materiais. Tem gente que ele quer ter um monte de coisa, só comprando, e quando vai precisar de ajudar alguém, ele não tem dinheiro de sobra para ajudar, porque ele investiu tudo em coisa que nem precisava. Eu não estou dizendo que você tem que pegar o seu dinheiro todo e dar para pobre, não é isso que eu estou dizendo, mas nós estamos falando de ser generoso, né? Ser generoso. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A prudência com o dinheiro. Devemos evitar as dívidas alheias, ou seja, ficar por fiador. Provérbio 17:18 fala: devemos tomar cuidado com a avareza, o consumismo desenfreado o consumismo desenfreado nos consome o tempo todo. Então, nós vemos uma época que as pessoas querem sempre comprar, né? As ofertas, você ligar a televisão, tem oferta para te vender alguma coisa, né? Você liga a internet, tem oferta para te vender alguma coisa. Então, o consumo tem atraído pelos olhos. Então, tem que tomar muito cuidado. Enquanto eu estou comprando demais, eu posso estar deixando de ser generoso com alguém que precisa. Eu preciso ter minhas coisas, eu preciso comprar minhas coisas, preciso. Mas eu tenho que tomar cuidado, né? E aqui fala assim, cuidado com dívidas alheias. O que é isso? É eu emprestar, né? Ou ficar devendo alguém, ter alguém por fiador. Já aconteceu comigo de você ser fiador a alguém e depois você veio pagar a conta da pessoa, porque a pessoa não pagou e o seu nome que estava lá. Então a Bíblia condena isso, né? Eu vi um pastor uma vez dizer, interessante, que se você tiver que emprestar dinheiro para alguém e isso se lhe causar inimizade, então que você doe o dinheiro ou não empreste. Porque se você emprestar e ele não te pagar, ele virar teu inimigo, então é melhor você não emprestar. E você falar franco com ele, você não vai pagar, você não tem condição de pagar, eu não posso te dar esse dinheiro agora, então infelizmente eu não vou poder. Eu tenho dinheiro, mas não posso te emprestar porque você não paga. Eu conheço muita gente que é assim, que ele não paga o que pega emprestado. Então, aí depois, como eu falei, é questão de sabedoria. Então é melhor falar com ele, não vou te emprestar porque eu preciso desse dinheiro, você não tem condição de me pagar no tempo certo. E se você tivesse condição, senão nós estamos falando de fiar alguém ou emprestar dinheiro ou pegar emprestado. Não pegue empréstimo também de acordo naquilo que você não consiga quitar a sua dívida. Eu conheço o caso de cristãos, inclusive, que fez empréstimo, né, para comprar as coisas, né, empréstimo por ser funcionário público, com a intenção de não pagar, né? Então isso é pecado, né? Isso é pecado, então eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Eu tenho que ser honesto com as minhas coisas. Sabemos administrar de forma preparar o nosso futuro. Existem pessoas que gastam dinheiro sem medir consequências futuras, contraindo dívidas que não conseguirão cumprir e se torna servo de quem empresta. Ter cuidado com a corrupção, que faltou um aqui, e ter cuidado com a corrupção e suborno. Então, nós temos aqui, primeira coisa, cuidado com dívidas que você faz. Eu vou comprar um carro, você tem que pesar. Quanto que é a prestação do carro? Então você tem que pesar se vai dar para estar dentro do seu orçamento, para não comprometer outra situação da sua vida e depois você ficar inadimplente. Então, tenha cuidado com a corrupção e suborno, ser corrupto, né? O que é ser corrupto? O Brasil, infelizmente, é um país que vive a corrupção, né? A gente fala muito dos governos ser corruptos, mas qual brasileiro, né? A maioria de nós que, por exemplo, não quer furar uma fila para ganhar tempo, passar na frente dos outros, né? Às vezes a pessoa dá um troco, a pessoa não devolve um troco errado, né? Conhecemos pessoas, infelizmente, não é para ser, mas que faz gato na luz, gato na água, e acha normal, gato net, né? Que é na internet, né? E fala de corrupção, quer combater corrupção, mas sempre quer tirar vantagem de alguma coisa usando meios ilícitos. Então, para eu criticar, né? Eu sempre gosto de dizer uma coisa. Muitas vezes nós brasileiros, no geral, estou generalizando, estou falando que são todos, mas no generalizando, não somos corruptos por falta de oportunidade, que se tiver oportunidade vai fazer. Muita gente fala, eu chegando lá não vou fazer, não vou ser honesto, não vai. Muita gente quando chega lá se corrompe tanto na política, na empresa, né? Quanta gente, por exemplo, dá atestado médico sem estar doente, falta de serviço sem motivo e tenta mentir para não perder o dia. Isso é corrupção, né? Passa a perna nos outros, vai vender um objeto com defeito, não fala que está com defeito, um carro, por exemplo, né? Ele tem que descobrir por conta dele. Então, isso é desonestidade, isso também é corrupção. Você está
corrompendo alguém, está enganando alguém, ou está tirando vantagem de alguém, né? Que ganhar mais do que você merecia, do que aquilo te daria, né? Infelizmente isso é comum, né, no Brasil, não era para ser, mas né? Ou, por exemplo, nós tivemos pouco tempo aí, né, pessoas, hoje nós vemos muita gente, conheço casos de cristãos andando na frente do ônibus para não pagar passagem, né, e pedindo o motorista ainda para dar uma moral para ele, né? Você não tem passagem, vai a pé. Não, o cara acha normal. Cristão, estou falando de crente, que eu conheço casos assim de pessoas que, eu falo porque um motorista de ônibus conhecido meu me contou essa história. De um crente que lá ia pregar numa igreja, não tinha dinheiro para passagem, foi para frente do ônibus pedindo o motorista para dar moral. O motorista não tem como, eu tenho que pagar a sua passagem, né? E não é assim que funciona, né? Não estou dizendo que você não pode pedir uma ajuda, talvez até para os passageiros, mas você está indo pregar, então não vai, você não é obrigado a ir pregar, se não tem dinheiro para ir. Ou fala para quem te convidou para pagar a passagem, mas na verdade é porque a intenção era negativa. Então tem muito isso, né? Corrupção, tem que tomar cuidado. Generosidade como proteção para o dinheiro, generoso como virtude. Ser generoso é o oposto da avareza. O avarento só pensa em ganhar, né? A generosidade é um ato de gratidão a Deus que foi generoso conosco. O Evangelho é um ato de generosidade. A generosidade é o amor em ação. E o amor é uma comprovação de nossa espiritualidade. O generoso não pensa só em si mesmo, não fica insensível às dificuldades alheias. Então nós temos aqui falando muita coisa sobre generosidade. A generosidade é o amor em ação. E o amor reflete a nossa espiritualidade. Por quê? Porque hoje em dia, né, tem um pastor na internet, por exemplo, né, muito famoso, que ele está explicando como é que tira a oferta da igreja. Ele falou que já testou todos os meios de tirar oferta, todos os meios que ele achava eficaz e achou um meio eficaz. Ou seja, um meio de extorquir, porque a igreja que é serva de Deus mesmo, ela não precisa de técnicas. Na hora que pedir, ela vai contribuir generosamente, que é o que a Bíblia diz, né? Contribua segundo o teu coração, não segundo a técnica do pastor. E o pastor fala com muita cara de pau, né? Um cara de pau fala isso, que testou todos os meios possíveis de tirar oferta e achou um meio eficaz, está ensinando para os demais pastores, né? Por que as pessoas não contribuem em muitas igrejas? Porque ele vê o desvio de verba, né? Vê o desvio. A gente fala muito que o deputado está ganhando muitos milhões e está fazendo mansões, mas quantos pastores têm feito isso também? Né? Quantos pastores estão usando a igreja para se enriquecer? Né? Quem não sabe de muitas histórias aí, né? Outros é porque não gosta de trabalhar, então achou um meio fácil de ganhar dinheiro fazendo o que gosta, né? Eu conheço o caso de pessoas que não deu bem na vida, não deu bem na vida profissional, foi virar pastor, né? Porque hoje qualquer um, você abre um salãozinho e começa a pregar, daqui a pouco aparece gente. Então, infelizmente, isso é uma corrupção também, né? Então, muita gente deixa de congregar. Hoje nós temos um grupo chamado Desigrejado, que as pessoas dessa lenha, né, não concordam com o desigrejado, mas muitos deles estão decepcionados com o sistema, porque na hora que mais precisou, o sistema virou as costas, a igreja virou as costas para eles. Não está certo o que eles fizeram, mas em tese eles também têm um motivo pelo qual eles saíram da igreja. Então eu conheço muitos casos de pessoas que saíram por causa disso, que investiu a vida toda na igreja, sempre dizimou, sempre ofertou, o dia que precisou a igreja virou as costas para ele. Eu conheço muitos casos, e você que está me ouvindo também deve conhecer alguém assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque as igrejas têm se corrompido também. Generosidade com a obra de Deus. Aqui precisamos entender o que é ser generoso com a obra de Deus. A nossa lição fala de contribuição já conhecida. Quais são? Dízimos e oferta. Mas precisamos entender que não existe obra de Deus sem as pessoas, que é a verdadeira igreja. Então, esse dízimo e essa oferta tem que voltar para quem? Para a igreja. Então, se eu dou o dízimo, se eu dou a oferta, ele deveria ser aplicado na sua maior parte na igreja. Que é a igreja? A igreja é banco? É parede? Não, a igreja são pessoas. Eu não estou dizendo que porque ele não pode construir igreja, né? Ele pode construir, fazer uma bela igreja? Pode sim. Mas isso não pode comprometer a vida social da igreja. A ação social da igreja não pode comprometer. Se comprometeu, está errado. Tá, não, eu não vou te ajudar porque nós estamos fazendo construção aqui, o irmão está passando fome com os filhos dele, eu não posso te ajudar porque eu tenho que comprar tijolo, tá errado. Eu não posso te ajudar porque eu tenho que comprar cimento, tá errado. Então, se eu falo de generosidade com a obra de Deus, a obra de Deus são pessoas, A igreja viveu quase 300 anos sem templo, a igreja viveu quase 300 anos sem ter microfone, mais de 300 anos que o microfone foi inventado há pouco tempo, né? Não tem muito tempo que foi inventado, mas essa estrutura que nós temos hoje, a igreja viveu muitos anos sem isso. Negócio de igreja muito luxuosa, aconteceu lá, foi lá pelo 5º século, né?
foram os imperadores romanos começou a investir nesse tempo, mas antes não tinha nada disso, né? Existem lugares aí na África que o pessoal congrega no meio do mato, nas árvores, no meio de várias árvores, né? E lá tem igreja formada. Então, cuidado com esse negócio de falar que igreja é o templo. Isso aí não é templo. Isso aí vai ficar para o anticristo quando a igreja for arrebatada, vai virar mercado para ele armazenar suas coisas, porque a igreja é a que vai subir para o céu. Então, tem que tomar cuidado. Quando eu falo generosidade com a obra de Deus, eu preciso entender. Está relacionado a meu dízimo e minha oferta? Também. Tem que entregar? Tem. Mas está relacionado muito mais à ação social da igreja. Então, isso é a obra de Deus. Ah, mas eu não concordo, não importa, é o que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, é só ler a Bíblia, você vai entender isso. A igreja primitiva ensinou isso para nós. Paulo ensinou, ele até explica sobre as viúvas que a igreja cuidava, as que verdadeiramente são viúvas. Então tinha até uma regra, não podia ser qualquer viúva, tinha que ser viúva de verdade. Essa mulher que realmente não armasse outro casamento, né? Então hoje é mais fácil jogar na conta do governo. Existem igrejas que estão cobrando generosidade, mas não cuidam dos seus. Elas estão enquadradas em Ezequiel 34. Leia Ezequiel 34. O que Deus fala com os pastores de Israel? Eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas, porque vocês não têm buscado a perdida, não têm ligado a quebrada, não têm curado a enferma, só quer a lã e o leite da minha ovelha. E ai de vós, pastores, eu mesmo buscarei minha ovelha. Então, cuidado. Eu preciso estar lendo isso. Eu, como pastor de igreja, isso tem que ser textual na minha vida. Eu tenho que estar sempre lendo Ezequiel 34 para não entrar naquela profecia ali. Porque lá Deus repreende os pastores porque eles não cuidam das ovelhas. A machucada não curaste, a perdida não buscaste, né? A quebrada não ligaste. Né? Então, lê lá Ezequiel 34, Deus chamando a atenção dos pastores de Israel. Então, Deus tem chamado a atenção, vai cobrar de muitos pastores hoje, né? Que acham que ficar atrás de um púlpito só pedindo dinheiro, só catando dinheiro do povo, que isso é obra de Deus. Não, isso é mercenarismo, isso é mercenário. Infelizmente, temos um monte aí, né? Então, quando foram construir o tabernáculo, o povo doou tanto que foi passado um pregão dizendo que não precisa mais. Leia lá o Êxodo 36:6. Isso nunca vai acontecer nos nossos dias. Parece que as igrejas estão sempre no vermelho. Será por quê? Fica a pergunta. Né? Nunca vai acontecer. Já viu alguém falar assim, gente, não precisa dar oferta, não, já está bom. Já atendeu o que nós precisávamos. O que as pessoas fazem? Eles vão pegar essa oferta e vai guardar no banco. Enquanto não estiver doando, a igreja sempre pede. É igual fogo, né? A Bíblia diz que o fogo nunca desbasta. A igreja também é a mesma coisa. Infelizmente, está sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo. Então, olha aqui, Moisés mandou passar pregão, porque o Bezalel lá, e falou assim, Moisés, fala com um pouco, não precisa trazer mais nada não. Já tem de sobra, deu até para fazer barra de sobra. Mas ele falou, gente, não precisa levar mais oferta. Que dia você vai ver uma pregação dessa? De alguém falar assim, irmãos, hoje não precisa de oferta porque estamos abastados. Mas por que não está abastado? Porque a igreja investe em coisas que não precisa. Altos salários para grandes pastores, altas mansões para os pastores, né? E me desculpe a franqueza, mas eu penso assim, né? Não concordo com esse bando de mercenários que tem por aí, né? E usando dinheiro e usando aí, falam como se fosse obra de Deus. Aí investe num monte de coisa que não é pessoas, depois a igreja fica no vermelho mesmo, né? Pouco dia eu vi um pastor falando que a igreja estava devendo 4 milhões. Como a igreja pode dever se a igreja vive de dízimo, de oferta? Ela não depende de produzir nada. Como que ela pode dever? Com certeza ele comprou coisa que não era necessário, porque para dever 4. E falando que a dívida é da igreja, a dívida é sua. Porque você me escolheu como pastor, está lá na internet. 4 milhões, né? É um absurdo. Imagina Jesus falando para os discípulos, nós estamos com a dívida pesada aí, ó. Nós estamos, Pedro, vai lá e pega lá o status lá e paga meu imposto e o seu. Só isso. Porque nós estamos com a dívida. Agora imagina Jesus falar assim, nós temos uma dívida de 4 milhões. Você via? Você tem que trabalhar aí, pegar de noite, trabalhar de dia para ajudar a pagar essa dívida aí, trazer seu dia, porque o negócio está feio, né? Jesus não queria nem saber o que entrava na bolsa. Jesus colocou Judas para cuidar disso, que ele não queria nem saber o que entrava lá, né? Os discípulos não queriam nem saber o que entrava de dia na igreja. Ele falou, escolhe dentre vós diáconos aí, para cuidar dessas coisas financeiras, cuidar dos órfãos, da viúva. Não quero nem saber, eu quero é pregar a palavra de Deus. Precisamos de pastores dessa maneira, dessa marca, que não está preocupado com o dinheiro que entra, mas com as almas. Não está preocupado com o dízimo, com a oferta, mas com as almas. Precisamos de pastores assim, que ele olha para a igreja, mas não vê a igreja como uma oportunidade de arrancar dinheiro, uma oportunidade de viver bem. O pastor tem que ver de acordo com a sua comunidade. Os apóstolos falaram assim, olha, eu não posso parar de pregar o evangelho, de jejuar, para você vir à mesa, escolhe dentre vós homens e resolve esse problema de dinheiro aí. Eu não quero me envolver nisso. Imagina um pastor falar isso.
Eu não quero saber quanto que entra de dinheiro, quanto sai, eu quero que o diabo resolva isso para lá. E ele vai administrar. É a igreja primitiva, né? Se nós somos a igreja primitiva, somos herdeiros dessa igreja, deveríamos pensar assim, né? Aí fica a pergunta, será por que tem igreja no vermelho? Generosidade com o próximo. Quando falamos em nosso próximo, na verdade, essa deve ser a função da igreja generosa. Haja vista que cada um de nós representamos a igreja de Cristo. Os pobres estão acostumados com migalhas, porque as pessoas sentem superiores a eles pela coisa que possuem. A igreja primitiva não pensava assim. Em Atos diz que era um coração da multidão, ou seja, o rico e o pobre tinham o mesmo pensamento, era um coração. Agora tem gente, não, eu dou o pobre, né, você deveria dar com misericórdia, com amor, né, não dá migalha, não dá do que sobra. Né? Tem gente, por exemplo, que se vai dar uma cesta básica, ele compra um arroz de qualidade para ele, mas na cesta ele coloca um arroz inferior, né? Ele vai comprar um feijão, ele compra o feijão para ele melhor, na cesta coloca inferior, né? Ou seja, ele não é um com aquela pessoa, né? Então é muito mais fácil, é muito melhor diante de Deus eu comer o inferior e dar o melhor para aquela pessoa. Seria essa é a vontade de Deus, que eu veja a pessoa necessitada como alguém que faz parte do corpo de Cristo. E nós somos a igreja quando pensamos assim, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa visão de achar que pobre, igual a igreja católica antigamente, achava que dava esmola ao pobre e ganhava algum crédito no céu, né? A prudência com a proteção do dinheiro. Ser prudente em relação às nossas finanças é também de extrema importância. Até em ajudar precisamos ser prudentes. Temos muitas pessoas que aproveitam a situação e estão em pobreza porque não querem trabalhar. Isso é interessante também. Eu não posso sair também, hoje, por exemplo, na rua é muito complicado você dar esmola, né? Antigamente você dá, hoje você vê tanta gente que está pedindo esmola, mas não precisa, né? Muita gente que não precisa mesmo, tem gente que não precisa estar ali porque é uma maneira fácil de ganhar dinheiro sem trabalhar. Outra é porque não quer trabalhar, né? Não quer labutar igual o outro, então ele prefere viver às custas de ajuda. Ele chega na casa da gente pedindo as coisas, né? Poucos dias o moço me pediu se eu tinha na minha casa algum serviço para ele fazer, né? Ele não me pediu dinheiro, ele falou que tinha um filho passando na cidade. Eu falei, mas senhor, você tem algum serviço na sua casa que eu posso fazer? Eu sei fazer pintura e tal, capinar, alguma coisa. Aí eu me comovi pelo pedido dele e dei ele uma ajuda na época, pouco tempo agora. Mas ele não pediu dinheiro, então assim, ele pediu trabalho. Então é diferente quando a pessoa pede dinheiro. Tem gente que se pede dinheiro, você manda ele, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um serviço para você fazer lá, e não parece não, né? Não aparece, porque ele quer só viver às custas. Então Paulo também orienta sobre isso, né? Vamos ver aqui o que ele diz. Paulo nos orienta que quem não trabalha também não deve comer. Então cuidado, né? Isso vale para todo mundo. O trabalho, ele não só dignifica o homem, mas ele é um meio de sustentação na vida física. Então, se a pessoa não quer trabalhar, ele não tem direito de comer, não, né? Então é bíblico isso aí. Precisamos também ganhar o nosso dinheiro de forma honesta, sem falcatruas, ou seja, sem rodeios, sem atropelar atalhos, sem sonegação, que é muito comum, né? Fazer coisas que a lei proíbe, né? Eu já vi casos de cristão, por exemplo, dirigindo sem carteira e fugindo de blitz e achar que isso é normal. Pastor, para ser sincero, né? Dirigindo congregação e fugindo de blitz. Paulo disse que devemos nos focar em tudo que é honesto e de boa fama. Está lá em Filipenses capítulo 4, 8. Tudo que é honesto, de boa fama, nisso penseis, né? Deus não abençoa o dinheiro que ganha de forma errada. Deus não abençoa. Se você ganha o dinheiro de forma desonesta, né, você tem que produzir um serviço, você produz menos, porque não vai mudar no seu salário, sendo que você poderia produzir mais, Deus não vai te abençoar, né? Então é muito comum de ver pessoas que trabalham, né, num serviço que poderia durar, que ele poderia fazer com 3 dias, ele quer fazer por 5 dias, 6 dias, para ganhar mais, né, da pessoa fazendo o mesmo serviço. Então cuidado, tudo que você faz desonesto, vai, né? Pouco tempo também eu vi um pastor falando que um irmão trabalha na empresa e a empresa obrigou ele a levar a mercadoria com nota fria, né? E infelizmente o pastor falou com ele que era o trabalho dele, que tinha que obedecer o patrão. Você discorre, né? Nota fria é crime, se quer na federal vai ser preso. Imagina o pastor ser preso por carregar a mercadoria ilegal. Não era nada ilícito, mas a mercadoria não tinha comprovação fiscal, então pode ser até produto roubado. Então cuidado, a gente precisa ter muito cuidado, porque é uma linha muito tênue entre a honestidade e a desonestidade. A gente faz coisas que a gente fala assim, isso é normal, quando você vai lá dentro da lei, né, é errado, né? Dentro da lei é errado, né? Então cuidado, que a gente precisa tomar cuidado sobre viver uma vida honesta diante de Deus, para que Deus abençoe nosso dinheiro.
Não faça negócios ilegais nem perigosos, né? Devemos viver de forma honesta, não envolvendo em negócios que ferem o princípio da palavra de Deus. Então, eu preciso avaliar se dentro da palavra de Deus aquilo que eu estou fazendo, né, é algo que eu posso fazer tranquilamente, né, que não vai me contradizer diante da lei dos homens, porque se me contradizer diante da lei dos homens é aprovado pela palavra de Deus, né? Precisamos ter consciência de que o nosso dinheiro é fruto de algo honesto e não duvidoso, como sonegação, quebrar leis específicas, entre outras coisas. Temos o cuidado com o jargão do brasileiro, a famosa lei de Gerson, sempre quer levar vantagem. Quando você leva vantagem, significa que alguém ficou em desvantagem, né? E se alguém ficou em desvantagem, significa que você lesou alguém. Ah, mas ele que quis, mesmo assim. Mesmo que a pessoa queira, né, fazer aquele negócio, se você percebe que está lesando ele, né, então você precisa tomar cuidado, né? Eu vi um testemunho poucos dias agora, de um rapaz que vendeu, né, dois fazendeiros, né, vendeu um porco para um rapaz no valor, né, para outro fazendeiro, e ele comprou, só que na hora que foi pesar, pelo valor que ele pagou, passou 15 quilos. Então ele foi, e o outro falou, não, para pagar depois que você é honesto. Aí ele pesou, passou 15 quilos, o filho falou assim, pai, nós lucramos 15 quilos, não lucra não, meu filho. Se ele acredita que eu sou honesto, eu tenho que pagar para ele os 15 quilos para ele continuar pensando assim de mim. Ele vai, leva o dinheiro, pagando e fala assim, ó, mas aqui está passando o dinheiro, tem do valor de 15 quilos a mais. Esse é não, porque o pouco pesava mais do que os 80 quilos que você me vendeu, então estou te pagando para mais. Ou seja, duas pessoas honestas negociando, né? Nós vemos isso muito na área de venda de veículo, o cara vai vender um carro. Aí tem um defeito lá no carro, aí quer vender o carro para a pessoa. Ele não fala no tal defeito, porque não, se quiser ele descobre. Eu estou vendendo o carro, é a obrigação dele descobrir. Mas você está usando de má fé, porque você sabe que a pessoa não vai descobrir. Então é melhor falar, olha, tem um problema aqui que você consertar. O preço é esse, não vou mudar o preço por causa disso, o problema é esse, então tem que consertar. Mas a pessoa não fala porque ele prefere levar vantagem, né? Ganhar em cima da inocência, da ignorância da pessoa. Isso é pecado, cuidado com isso. Querer tirar vantagem em cima da inocência, da ignorância das pessoas. Vai vender uma mercadoria que não vale tanto, que não tem tanto valor como se tivesse valor, né? Há muitos anos atrás, hoje até parou um pouco, mas era muito comum você ver as pessoas vendendo de porta em porta, né? Coisa que vendia no alto valor. Quando você pagava a primeira prestação, você já quitou o material, o resto era lucro do cara, né? Então é muito perigoso não ganhar dinheiro desonesto, aproveitando da inocência das pessoas, da fragilidade, né? As donas de casa, ele está em casa, o cara chega vendendo um jogo de panela que custa no mercado lá, vamos colocar aí R$100, o cara vende por 300, a mulher vai e compra, pagou a primeira prestação, o cara ganha 200, ainda acha que a pessoa que comprou quer que foi trouxa, né? Mas isso é desonestidade. Cristão não age assim, o seu dinheiro tem que ser honesto, né? Não pense apenas no agora. Este é outro problema, é não guardar dinheiro. Este é um problema que precisamos combater. Não vivemos em função do futuro, porém precisamos nos preparar para ele. Tem gente que vive como se o mundo fosse acabar amanhã, com isso gasta tudo o que ganha e não reserva nada para momentos inesperados que podem surgir. Então, é aquela situação, eu vou viver a vida adoidado, né? Aí começa a ganhar, principalmente jovem alguns costumam fazer isso. Tudo que ele ganha, eu conheci um jovem que trabalhava a semana toda para na sexta, sábado, domingo, torrar todo o dinheiro, né? Ou seja, ele vive um escravo do emprego, um escravo do prazer, do lazer. Quando ele ficar mais velho, ele não tem nenhum nem outro, porque não vai ter dinheiro e não vai ter mais lazer, porque o dinheiro acaba, a saúde acaba, e acabando a saúde acaba o lazer. Então a pessoa precisa ter cuidado, guardar, né? É muito difícil? Mas eu preciso esforçar para fazer isso, me preparar para o futuro, não ter um domínio sobre ele, como eu estou dizendo aqui. Eu não tenho domínio sobre o futuro, mas eu preciso me preparar para ele, porque na hora que ele chegar, eu vou estar preparado. Se ele não vier, eu estou no lucro, né? Se não vier a adversidade, a dificuldade, eu vou estar no lucro, porque é importante eu estar preparado para aquele momento. O camarada vai estudar, por exemplo, ele quer entrar na faculdade, fica trabalhando e não guarda dinheiro. Aí quando ele entra para a faculdade, não consegue pagar o curso, né? Fica em dificuldade, vai ter momento que vai ter que talvez até parar de trabalhar um pouquinho. Se ele tivesse ali um pé de meia, talvez aguentaria sustentar um pouco mais, né? Então, não se prepara para o futuro. É importante a gente ter esse cuidado, né? É difícil? Porque a gente tem a tendência de querer sempre comprar, sempre gastar. O mundo capitalista é assim. Mas o importante seria a gente poder estar sempre, ter uma reserva para emergências, né? Então, tem gente que trabalha como se o mundo fosse acabar amanhã, né? Aí quando vem a dificuldade,
ele passa um aperto danado. Por quê? Porque ele não se preparou para aquele momento. Precisamos pensar no futuro, sim. Não temos controle dele, mas podemos nos preparar para ele. E se assim o fizermos, com certeza, quando vier, estaremos em tese tranquilo. Porque em tese, porque né, não quer dizer que isso vai te garantir tranquilidade, mas em tese você vai estar tranquilo, sim. Quem entra na faculdade, por exemplo, espera um diploma e uma carreira promissora. Então é preciso preparar para a labuta que acarreterá com estudos e despesas financeiras advindas do curso. O cara vai entrar para a faculdade, então ele tem que entender que vai ter que trabalhar mais, vai ter que estudar mais, vai ter que levantar mais cedo, dormir mais tarde. Para quê? Para depois lá na frente ele colher o fruto disso aí. Então não adianta o cara, ele vai ter que economizar. Se ele comprava bastante, vai ter que parar de comprar para investir lá. Porque é uma carreira que está investindo. Então não adianta eu querer fazer algo se eu não tenho disposição de estar investindo, né? Nossa conclusão, ao longo desta lição, vimos que a sabedoria bíblica em relação ao dinheiro tem duas perspectivas, generosidade e a prudência. Nossa relação com o dinheiro não pode ser egoísta nem disciplinada. Precisamos doar aos que precisam a fim de suprir a necessidade e não sermos dominados pelo dinheiro. Mas também precisamos ser prudentes no uso do dinheiro, poupando e não se colocando em confusão com o empréstimo. Então, são a conclusão da lição, falando sobre aquilo que nós precisamos fazer, sobre a generosidade, sobre a prudência, não envolver com empréstimo, com dívidas que vêm nos acarretar, tirar o sono, né, para que nós possamos administrar bem o nosso dinheiro. E quando eu faço isso com a sabedoria, Deus nos abençoa, porque eu estou sabendo usar aquilo que Ele me pôs as mãos para fazer. Como eu falei na parábola dos talentos, te deu 2 talentos é para você granjear, te deu 4 talentos, 5 talentos é para você granjear. Então, se Deus te deu condição de trabalhar, é para você ser produtivo, não é só para ganhar dinheiro, né, explorando pessoas, inclusive na área financeira existe muito isso, né, a pessoa merece um valor, né, quando você vai contratar um profissional, por exemplo, muita gente questiona, está muito caro. Eu não questiono o serviço dos outros, eu posso assim, olhar outros, né, o seu preço é esse, tá, vou olhar um outro então, vou olhar um terceiro. Agora falar que a pessoa está cobrando caro ou barato, eu não posso desvalorizar a profissão do outro para tentar ganhar em cima disso, né? Então tem que tomar muito cuidado para a gente viver uma vida honesta, como diz o apóstolo Paulo, em tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa forma, nisto pensais, né? E o cristão honesto, ele vai recolher isso na vida dele. O cristão honesto vai recolher na sua vida honestidade. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe, né? Então está aí mais uma lição, onde falamos, baseado no livro de Provérbios, sobre o dinheiro e a prudência e a generosidade com ele, para que ele seja protegido por Deus. No mais, quero agradecer você que foi até o final do vídeo, pedir a você que se inscreva no canal, também compartilhe o vídeo, dê um likezinho e ative o sininho para receber notificação. Qualquer dúvida também ou discordar de alguma coisa que dizemos aqui, poderá estar nos chamando nos comentários, que estamos aqui para atender na medida do possível. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.